pra vocês, já liga que o SBT Rio está no ar em cooperação da Polícia Civil contra uma quadrilha de ladrões de carro, grande quantidade de policiais. O bando roubava e desmontava cerca de 80 veículos. 80 veículos por semana. As peças eram encaminhadas para outros estados. Nós vamos ao vivo com Jackson Silva, que acompanha a operação em andamento, aguardando a coletiva que deve começar a qualquer momento aí no auditório da Polícia Civil. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Essa operação acontece, Isabelle, em vários pontos do Brasil e tem como objetivo cumprir 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre a coletiva, inclusive, Isabelle Benito. Jackson Silva tem as informações pra gente e as imagens das prisões das nossas equipes espalhadas junto às operações, as equipes durante toda essa manhã. Jack, boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Enquanto começa o coletivo, vamos falar um pouco sobre essa operação, tá? Essa operação acontece em vários pontos do Brasil. Qual é o objetivo, Isabelle? Cumprir 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. A polícia mirou no 3º Comando Puro. Conforme você tinha falado, mais de 30 milhões de reais foram movimentados por esses criminosos. Fazendo o quê? Furtando e roubando peças de carros, espalhando para vários pontos do Brasil. Agora falando sobre o Complexo da Maré, os policiais foram ali na Baixa do Sapateiro e também no Timbal. O que aconteceu, Isabelle? Houve intensa troca de tiros. Após o confronto, eles prenderam Adriano da Silva, um dos integrantes também dessa facção criminosa. Também prenderam um homem em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Agora vamos para São Paulo, tá, Isabelle? O alvo foi Robson Lopes Alves, o Toba, Isabelle Benito. Ele é um dos integrantes também dessa facção criminosa, Isabelle Benito. A gente está vendo nas imagens aí, ó, vários daí, ó, esse daí deve ser a ação do Camaro Amarelo lá em São Paulo, né? São imagens que a gente consegue distinguir pelo carro da polícia. Mas a gente, como que é o nome dele? Toba? Hã? Toba? Toba. Não precisamos repetir isso. Robson Lopes Vamos falar do Robson. Alves. Isso quem vai querer se os... Conhecido como Toba. Tá bom, vamos manter aqui o momento credibilidade. Carlos Augusto Nogueira, comigo aqui, se concentra aqui. Gente, você tá, de novo, você tá estudando o que agora? O novo crime de feminicídio. O novo crime de feminicídio. Tá, daqui a pouco... Dia 9 de outubro mudou. Dia 9 de outubro mudou? Agora você agora. pode explicar na próxima reportagem que tá a Bruna Carvalho. Nesse caso, operação interestadual. Me corrija se eu estiver falando aqui. 80 carros por semana, roubos, mas a gente nunca tinha visto uma operação interligada interestadual. O porquê que a gente está falando de uma quadrilha que fazia roubos aqui, 80 carros é uma movimentação muito grande, mas é preciso ter uma outra logística. As pessoas acham que é só roubar carro, não é roubar carro. Roubar carros, para você entender, é o cara que vai no bonde, que vai roubar o carro ali, meter a arma na tua cabeça para fugir da polícia, para trocar de carro, e ali não é o sustento de ganhar dinheiro com o veículo. Nesse caso, é operação contra outro tipo de roubo, né? E eles adulteram, né, os veículos para vender, mas pelo que o Jackson falou, é mais o comércio de peças. Sim, desmanche. E o comércio de peças ele só existe, Isabelle, porque 99% das peças dos carros não são numeradas. Quando são numeradas, você chega no ferro velho, você olha, fala numeração, tal. Mas não tinha esse projeto que você falou até? Fez, mas tem que numerar as peças. Entendeu? Isso é interestadual. Essa lei foi adotada há 1 ou 2 anos atrás. Sim. Tem que numerar essas peças para que você chegue nos locais e você possa ver se essa peça... Mas por que interestadual? Por que todas as polícias dessa forma? Se a gente está falando de venda, desmanche logística rápida, que a gente sabe que tem o cara que faz o desmanche direto na favela. Uma vez nós chegamos com a polícia no momento exato. Comércio está vendendo mais peça em São daqui, Paulo. Peça de lá, exatamente, se vende mais em São Caraca, Paulo. O cara vende mais em São Paulo. Corporativa. É oferta e procura, né? Aonde está mais fácil, aonde tem mais peças, entendeu? São lojas. Aqui no Rio tá batendo muito nisso. Não só em São Paulo, tá em outros estados também. Estão me falando aqui, em outros estados também. E aí o índice fica o mesmo. Porque como o cara rouba aqui e leva para São Paulo, ele não deixa de roubar. Então o índice sempre vai ser o mesmo, independente do comércio de peças. Independentemente de onde que é a demanda. Aqui, devido a essa lei de numeração de peças, que é até minha, o pessoal está endurecendo. Mas será que tem essa lei em São Paulo? Mas tem um lastro ainda também, né? Tem um lastro para ser adquirido. De tempo temporal. Ô, Jackson Silva, estamos vendo agora uma imagem do que você olharia. Eu entraria e compraria um pneu facilmente, uma peça de carro, que é uma loja em que você não tem nenhuma aparência
ilegal, uma loja com comércio, com fachada, com galpão. O porquê que a polícia foi parar não só em endereços com mandados de prisão, como também nessas localidades. Agora a gente tá vendo por quê, né? Desmanche nos fundos. Olha só, desmanche no fundo da loja. Olha lá, cara. Isabelle Benito, aí eu vou falar sobre o Foca, tá? Respondendo a sua pergunta, além do Toba, tem o Foca também. Quem é um Foca? É Sidney Carlos de Oliveira. Está foragido, tá, Isabelle? Os policiais procuraram por ele lá em São Paulo, mas ainda não conseguiram localizar. Agora falando sobre o traficante que você conhece muito bem. Geonário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro. Antes de morrer, ele criou essa quadrilha em diversos pontos do Brasil. Para que, Isabelle? Para agir como empresário. Você falou sobre isso no passado, lembra? Os traficantes estão mudando a forma de pensar. Cada um tem uma função. Eles querem enriquecer. E, infelizmente, estão fazendo isso em vários pontos do Brasil também, Isabelle Benito. E a gente tá falando, só para falar do Genaro aí, ele era que morreu em Belford Roxo, que causou aquela estabilidade. Só para relembrar, porque minha memória é para vagabundo, eu posso ter memória para nada. Para vagabundo, a minha memória é grande. Esse daí foi aquele que morreu em Belford Roxo, que era o líder do 3º Comando Puro, nessa especialidade naquela localidade, vivia cercado de seguranças. A gente demorou a entender o contexto dele, mas sabe aquela falhadinha? Carlos Augusto foi parar na coisa, foi quando teve a troca de tiro e pau, foi morto, e aí houve aquela estabilidade, teve aquela guerra, teve tudo mais após a morte dele. Ele liderava, segundo as investigações, o Jackson pode me contar aqui, por isso o contexto dele, por movimentar, além de organizar a quadrilha desde o furto até essa logística toda, movimentar financeiramente a história. Eu estava até conversando com o grande advogado Afonso Destre, e a gente estava debatendo exatamente isso, Isabelle, o ataque às duas pontas. Você não tem que só atacar o Genaro. Toda, né? Exatamente. Se você atacar só o Genaro, outro Genaro vai surgir. Então, assim, você tem que atacar o Genaro, você tem que atacar o braço financeiro e você tem que atacar o comércio que envolve esse braço financeiro, dificultando a venda de peças. Agora, sim, Isabelle, os carros não são roubados só para o desmanche de peças, né? Não. É para bonde, é para tirar onda, às vezes para tirar onda, mas eu acho que para bonde é menos, para bonde é menos. Bonde é aquele que a gente vê nas câmeras de segurança, nas matérias aqui. Eu acho que aqui é mais em relação ao desmanche de peças. Essa loja aí, você entra numa loja dessa... Eu acabei de falar isso. Difícil. Dificilmente você vai ver, a fachada é perfeita. Jackson Silva, eu sei que você quer falar mais do Genaro. Desculpa te cortar, amiga, mas eles ainda misturam peças ruins com peças boas. Aí fica mais difícil ainda. Mais difícil ainda mais no montante com a quantidade desse. Olha o tamanho do galpão. O Jackson quer mais falar da figura lá de Belford Roxo, mas eu gostaria que você explicasse, enquanto não começa a coletiva, para o povo em casa entender, porque aparece mais de loja, aparece mais de São Paulo, aparece mais de gente presa. Vamos começar, antes de falar do Genaro, especificamente, são quantos mandados de prisão, busca e apreensão, quantas prisões até agora? Um balancete rápido. Até o momento, 10 pessoas foram presas, são 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Agora, voltando ao Genaro, Isabelle, ele morreu no mês passado durante intenso confronto com policiais militares. Contando um pouquinho da história dele, ele foi criado onde? No Complexo da Maré, na Vila dos Pinheiros, ou seja, lá foi criado, ainda adolescente, ele entrou para o tráfico de drogas. Depois foi para a Baixada Fluminense, em Belford Roxo, onde se tornou o líder ali do 3º Comando Puro, Isabelle Benito. A gente está vendo agora, e aí a gente tem quantos mandados de prisão? Rapidamente, daqui a pouco vai começar a coletiva. Quantos presos até agora que a gente viu nas imagens? 20, eu acho. 20? É. Porra. 10 presos, 20 mandados de prisão. 20. Prenderam o Toba? Sim, o Toba foi preso. Tá em certo. São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com o Jackson Silva com mais informações, direto com a coletiva. Vamos fazer um bacana aqui, ó, vamos fazer um trato? Assim que começar, você avisa a Nave Mãe, abre o meu ponto, a gente corta, eu e o Carlos, a gente para de falar e coloca você ao vivo aí pra você falar. Aí vão te dar um toque. Olha, doutor, eu tô aqui ao vivo, o SBT Rio, Isabelle Benito, posso fazer a pergunta tal? E tu manda direto, pode ser? A gente se organiza porque aqui o SBT Rio é ao vivo do ao vivo. Pode ser, fechado. Valeu, Jack. Reportagem Jackson Silva e teve coletivo. A resistência dos traficantes começou cedo. Os policiais enfrentaram os bandidos na comunidade do Timbal, no Complexo da Maré, zona norte do Rio.
O homem foi preso dentro de casa. Adriano da Silva Vasconcelos estava cercado pelos agentes que saíam para uma viatura quando houve mais ataques. Ele é um dos principais alvos e teria movimentado milhões de reais com os roubos e furtos de automóveis. Centenas de policiais civis foram mobilizados para cumprir 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Os agentes foram para as comunidades da Guaxa, Ugodaema, Laura Jardim e Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Márcio dos Santos Santiago foi preso na região. Mas a ação não parou por aí. Em São Paulo, o alvo foi Robinson Lopes Alves, o Toba. Os policiais monitoraram esse caminhão. Ele transportava peças de carros roubados e levava para Goiânia, no centro-oeste do país. Também houve ação na Bahia, no nordeste do Brasil. A polícia mirou na facção criminosa Terceiro Comando Puro. Os bandidos atuam como empresários e expandiram os negócios para várias regiões do Brasil. As investigações revelaram a existência de uma rede completa de roubos e furtos, desmanche e receptação de veículos. Os bandidos movimentaram mais de 30 milhões de reais em apenas um ano com as ações criminosas. Segundo a polícia, 80 veículos são roubados ou furtados ou desmontados por semana. O esquema foi criado por Genuário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro. O traficante morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na comunidade Santa Teresa, em Belford Roxo, no mês passado. Pelo menos 10 pessoas foram presas e levadas para a cidade da polícia. Com Jackson Silva, eu até aqui quero falar aqui diretamente pedido de desculpas para o Jackson, que falou, e eu prometi para vocês que assim que começasse a coletiva, ele chamasse a coletiva começou, ele me avisou no WhatsApp, mas a gente estava naquele fervor que tinha ido ao vivo das mulheres lá sendo enterradas. O Jackson entende a correria que é fazer o ao vivo do ao vivo. Esse programa é o ao vivo do ao vivo. Para você ter uma ideia, nem os delegados, por isso eu honro a todos os delegados que dão entrevista pra gente e tal, mas também tá nessa cadeira aqui como comentarista, não é fácil, porque a gente faz o ao vivo do ao vivo o tempo todo, né, Carlos? É verdade. E por isso acabou a coletiva, o Jackson Silva vai trazer um resumo em relação a essa operação Torniquete. Boa tarde, Jack, desculpa não ter te chamado na hora que você pediu. Imagina, Isabela, sem problema. Vamos lá, vamos falar então dos delegados que participaram dessa coletiva, tá? O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, o delegado Carlos Oliveira, do Departamento Geral de Polícia da Capital, André Neves, do Departamento Geral de Polícia Especializada, o delegado Moisés Santana e Mauro César Júnior. O Moisés Santana falou um pouco sobre essa investigação, vamos ouvir. Uma rede de roubo, desmontagem, clonagem e comercialização das peças desses veículos roubados e furtados. Veículos esses que eram desmontados no interior de comunidades que sofrem influência do tráfico de drogas e eram enviados para o estado de São Paulo e, a partir de São Paulo, comercializadas para outros estados, para ferros velhos e lojas autopeças, principalmente nos estados de Goiânia, Santa Catarina e Bahia. O Genaro, junto com o Robinson, que tem o vulgo de Toba, e o Sidney Alacrino, que se encontra foragido, cujo vulgo dele é Foca, desenvolveram esse esquema criminoso, montando grandes núcleos de desmontagem de veículos nas comunidades de Santa Teresa e da Guaxa, e depois essas peças eram levadas pelo Robson para o estado de São Paulo, de lá comercializadas para outros estados. Doutor Moisés Santana, nosso querido colega que sempre fala com a gente também, mas também é o secretário da polícia. Falou, Jackson? Sim, Isabelle, vamos ouvir o que ele falou nesse momento. Isso já faz parte da fonte de renda das facções criminosas, principalmente traficantes aqui do estado do Rio de Janeiro. E essas facções criminosas são responsáveis por mais de 80% dos roubos de veículo e mais de 90% dos roubos de cargas em todo o estado do Rio de Janeiro. E utilizam as comunidades em que essas facções criminosas atuam como bases operacionais do crime organizado
para planejamento das suas ações, esconderijo de lideranças, depósito de armas, de drogas e também cometimento de vários crimes e o local para onde o produto desses roubos é levado e justamente dando esse destino que a investigação aqui demonstrou.